Esse é o Mateudete, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu tô aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área. E, é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Olá. Esse é o primeiro Mateudete. Aliás, barulho na minha cadeira aqui, horroroso. Não sei se vocês estão ouvindo. Mateudete, aqui a gente mata, esquarteja, a gente disseca, come com a farofa as novelas. A intenção aqui é discutir o gênero, então a gente não vai ser a professorinha, não vai ser só um mero repositório do que já aconteceu, mas enfim, tem o Wikipedia, tem o YouTube. Se você gosta de uma boa novela, você já sabe onde buscar. Para começar, já falei pra caralho, a gente vai exaltar a nossa musa mor, Odete. Odete, dona proprietária, sonista majoritária desse programa, se ela estivesse viva. Obviamente, esse programa é patrocinado pela TCA, que, aliás, até hoje eu não sei o que significa, eu vou perguntar, abrindo aqui para os meus convidados. E com essa bênção da mãe do capeta, a gente vai falar sobre vilões, ou melhor, a gente fala sobre vilãs. E aqui comigo, os nossos convidados, eu vou começar pela mulher, sim, porque é isso. Já basta eu aqui, o macho, comandando. Lívia Marques, que é jornalista, não é jornalista, ela é publicitária, né, Lívia? Conta pra gente. Oi, gente, sou publicitária, sim, mas ao mesmo tempo sou noveleira. Eu acho que eu já teria me aposentado no CLT com as novelas. É isso, estamos aqui. E agora, sim, o jornalista, porque eu confundi. Estamos aqui falando com o Bruno Segadilha. O Bruno é jornalista de formação, já passou por várias revistas do país. De novo, aqui nem é muito para encher muito, colocar muita espuma nessa parte, e mais sobre a paixão do Bruno, assim como a minha e da Lívia, que é novela, né, Bruno? Pois é, sempre fui fã de novela, enciclopédia, e eu comecei, na verdade, a gostar de novela em Vale Tudo. Assistia antes, mas Vale Tudo, para mim, Dona Odete foi musa. Agora, eu me senti incompetente. Você falou da TCA, eu também não sei o que é TCA. Então, boa lembrança, Bruno. Já tinha Os anos esquecido. Todos de fã de Vale Tudo. Não, eu não sei se é transportes, cargo, aéreos, porque não tem o Reutemann, né? A gente pode ficar aqui. Ia falar Almeida Reutemann, né? Mas eu não tenho o Reutemann, né? Então, a gente pode ser um tema de um próximo podcast. Porque, pois é, o que é TCA? Deve ter uma resposta. Deve ter que a gente não sabe. No nosso Instagram, afinal, teremos as redes sociais, porque a gente não é bobo. Comenta quem acha, ou o que você acha que é TCA. Comenta lá para nós. O Bruno hoje também, porque afinal a gente precisa pagar as contas, a gente não abandona a profissão, tudo, mas o Bruno também Sim. É pesquisador e roteirista. E até, Bruno, rapidinho, fala um pouco desse seu processo hoje. Pois é, eu sempre quis escrever novela, né? E aí eu fui pro jornalismo, precisava pagar as contas, mas eu queria escrever novela. E agora eu tô começando a fazer essa transição de carreira. Desde 2018 eu consegui, foi quando eu comecei a trabalhar como pesquisador em Salve-se Quem Puder. O Daniel Ortiz estava precisando de um pesquisador para substituir a pesquisadora com quem ele trabalhava, ela estava em outra coisa, fazendo outra coisa, e aí eu entrei nesse comecinho de Salve-se Quem Puder, fiquei até o finalzinho de 2019, né? Aí a pesquisadora assumiu a novela, e aí foi isso, mas é bem legal, assim, o trabalho de pesquisa é um trabalho bem parecido com o do jornalista, falar, né? Acho que isso acho que acabou também unindo os dois mundos, né? Super, porque tudo, na prática, quando você vai escrever roteiro de qualquer coisa, você vê que tudo precisa de pesquisa. Porque é muito detalhe, qualquer coisa que você vai falar, doença, de alguém está com alguma doença, você tem que ver se não está falando besteira. E aí entra a pesquisa. Voltando para a nossa mãe,
Capeta, Demônia, Odete. Não sabia dessa coincidência, Bruno, te chamei porque você é legal, porque você está carioca, já tem um deboche aí também junto, uma vilania intrínseca. E queria, então, passar a palavra para vocês falarem de Odete. Eu vou começar porque eu já venho com a informação que eu descobri aqui. Eu queria que essa sigla TCA fosse uma coisa muito melhor, mas ela é Transcapital Aerolinhas. Nossa! Transcapital, eu vejo com alguma coisa tropical, alguma coisa que ele... Não entendi muito bem, mas eu pesquisei aqui algumas partes e eu tô com o Bruno, não sei a idade dele, mas assim, vale eu tenho tudo. 42. Então varia comigo mais. Vale Tudo foi a minha grande novela. E eu acho que foi por isso que eu comecei a ver. Eu lembro de ver Roque Santeiro, mas não me apaixonei porque eu não entendia nada. Sim. Mas Vale Tudo, eu comecei a entender tudo, a vida ali, tudo bonitinho, e passava muito parecido, era tudo muito parecido, aquele núcleo do Catete, era muito parecido com a minha família, então eu percebi algumas coisas muito maravilhosas, e eu já entendi o que era o querer, né, o que a novela faz, né? Você querer ser rico, você querer... Aliás, desculpa, vou ter que interromper. Lívia, por favor, diz que bairro do Rio de Janeiro, né? Agora estamos eu e Lívia em Portugal, Lisboa, o Bruno falando diretamente de São Paulo, mas diz que bairro você foi morar no Rio de Janeiro, uma menina interiorana, virgem pura. No Catete, claro, bem pertinho do Largo do Machado. Por causa de Vale Tudo? Lógico que não. Não? Pra você ter uma noção, porque Vale Tudo veio com força total nesses dois últimos reprises, né? Agora está na terceira reprise depois dos anos 2000. Veio no Viva, veio de novo no Viva pelos 30 anos, veio agora em Globoplay. Mas eu não sabia, enfim, aí quando eu vi aquela cena pertinho da minha casa, dela correndo do taxista, a Maria de Fátima, estamos pulando tudo aqui, mas eu fiquei muito emocionada. E você, Bruno? Cara, eu assisti Vale Tudo em 88, né, então pela minha idade, 42, eu tinha 10 anos na época. E eu tô na mesma que a Lívia, assim, porque eu tinha assistido umas novelas antes e Vale Tudo foi a primeira que eu entendi. Eu lembro de ter ficado muito chocado com o primeiro capítulo, a Maria de Fátima deixando a mãe na miséria e tal, não sei o que, aí comecei a assistir aquilo. E aí, só que assim, eu entendi a história, mas eu não conseguia pegar, acho que eu não tinha referência para entender o texto da Odete, que, né, ele era um pouco mais refinado e tudo mais. Então, quando eu assisti aí teve uma reprise em 92, se eu não me engano, não vale a pena ver de novo, aí teve a reprise do Viva, em 2010. Na reprise do Viva de 2010, eu consegui pegar as referências, aí eu consegui entender o texto e eu conseguia ver como era bom aquilo ali, como aquela personagem era boa. Porque a Beatriz Segal, inclusive, deu entrevista sobre isso depois, que ela falava as maiores atrocidades, os maiores absurdos, né? E a Beatriz Segal, o treino dela, né? Ela falava aqueles absurdos, mas ela não achava que aquilo era uma vilania. Ela achava aquilo absolutamente certo. Então ela não achava aquilo absurdo, ela achava certo e normal o que ela estava falando. Ela não entendia por que as pessoas ficavam horrorizadas, né? Então, quando ela, sei lá, eu lembro que ela falava, tem uma cena que ela fala num jantar ali com a Solange, que ela fala assim, alguma coisa assim, a miscigenação brasileira não deu certo, o Brasil é uma mistura de raças que não deu certo. Ela acredita naquilo, cara. Assim, então, para ela tá tudo certo. E acho que por isso que ficava maravilhoso, né? É interessante isso que você falou, porque tem esse ponto também. Será que ela foi a primeira vilã moderna? Ou seja, ela não era só assim, eu vou destruir. Óbvio que tinha ali... Vou fazer mal, mas era isso, né? No fim, ela tinha essa questão da vilã humanizada, no sentido que, na cabeça dela, ela... Não era vilã. Pro filho. Isso, e ela queria o bem pro filho, ela queria o melhor casamento para... Óbvio que tinha camadas de hipocrisia e tudo mais, mas tem essa virada, né?
E Odete, só enfim, sem querer adiantar as coisas, mas assim, a Odete era tão humanizada. Eu não sei se ela, assim, eu tenho medo de cravar que ela foi a primeira, mas ela foi uma das primeiras humanizadas, assim, com certeza. E ela era tão humanizada que no final ela cai por amor. Ela se ferra, a derrocada dela é por amor, é pelo César Ribeiro. Mais humano que isso, né? E tem uma coisa, quando apareceu a primeira vez do Viva, no final, eu e meus amigos fizemos uma festa fantasiados dos personagens no último capítulo. Todo mundo sabia o final, claro, quem matou a Odete, mas cada um foi fantasiado de um personagem para a gente assistir juntos o último capítulo. Ah, que incrível! Aliás, então, a gente está contando mesmo o final, porque, enfim, de novo, não existe é um podcast para, enfim, para quem não tem problema de spoiler, viu, meu irmão. Então, para começo, o podcast já chama Mateodete, né? Então, assim. Mas deixa eu só falar um negócio que o Bruno levantou, que ela se ferrou por amor, porque tem uma parte, eu sei que a gente vai falar de muita vilania dela, mas tem uma parte na qual no começo ela se ferra também. E é quando um namorado bate nela e ela aparece de óculos escuros e ela constrangida. Foi a única vez até o final da novela que ela está constrangida. Ela aparece de óculos escuros para tia Celina, para os filhos. Eu vou mostrar uma vez só, Celina. Não Celina. Quero mais. Não Agora, quero comentar. Desculpa, uma coisa legal disso aí é você ver como é que isso é um bom roteiro. Como é que tem um termo que a gente usa que é o... Ai, meu Deus, esqueci agora o termo, não é seeding, mas enfim, que é o seguinte, os caras já sabiam, eles tinham tanta consciência do que eles queriam fazer com a personagem, de quem era a personagem, que eles plantaram lá pelo capítulo 30... uma coisa que ia acontecer no capítulo 180 e pouco, lá pro final, que é quando ela se envolve com o César. Ou seja, eles já conheciam a personagem tão bem, eles já botaram isso pro público. Olha, ela gosta de garotão, ela adora um garotão. Ou seja, o envolvimento com o César não foi uma decisão em cima da hora e tal. Cara, eles já estavam muito conscientes do que eles iam fazer. A personagem muito bem construída, né? Não. E, Lívia, o que você, assim, pensando de novo como mulher, porque aqui somos dois machos marmanjos que temos a nossa percepção, mas como é para você essa questão de uma vilã, abrindo também um pouco o espectro, no sentido de mulheres que são empoderadas na teledramaturgia, né? Que elas vão dizer não para homens, para situações, para uma sociedade, enfim, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que assim, a vilã, por que eu não sei se isso te responde, mas assim, por que a vilã chama mais atenção? Porque ela faz, geralmente, é uma mulher fazendo o que o homem sempre fez em filme, antigamente. Então a mulher ela sai daquele papel de mocinha, da dona de casa, para fazer vilania, para construir cenas, para construir planos. Eu acho que ela é tanto um trabalho em cima desse personagem, porque assim, um homem vilão, gente, né? A gente tem muitos. Eu cruzo na esquina com vilão toda hora. Tanto que, né? Tipo, eu tenho medo de vilão toda hora. Agora, vocês, homens, ter medo de mulher, assim, é muito difícil. Então, então tem que ter muita construção em cima desse personagem. Eu acho que é por isso que ele sai tão refinado e sai tão forte. Por isso, então, que a vilã chama muito mais atenção do que um vilão. Não, eu achei legal. Eu não tinha pensado por esse lado, assim, é verdade, faz sentido, né? E eu acho que é isso, assim, talvez é tanta preocupação. A mulher é como se ela já estivesse largando atrás, né? Então é tanta preocupação em essa personagem ser aceita, porque senão o público não aceita. Você tem que amarrar tão bem essa vilã aí, que ela acaba ficando muito sofisticada. Talvez seja uma das explicações. Eu acho que faz super sentido, cara.
E é isso, né? Se o homem ele é brigão, ele não tá fazendo mais que obrigação. Se a mulher é brigona, ela é vilã. Né? E tem um período de ela não ser aceita, a personagem, de o público não aceitar e não sei o quê. Então tem que ser muito amarrada. Super. Mas então aí, indo um pouco para frente, olha, Lívia, você falou ok dessa discussão que acaba sendo muito atual, mas talvez lá atrás já é isso, né? A mulher, para ela sair da posição de dona de casa, ela desde, enfim, indo para cinema, para tudo que já foi feito, é isso. O que movimenta a história é ela sair do papel passivo dela, de ficar ali à beira do fogão cozinhando. Exatamente. Mas, assim, isso não quer dizer que nenhuma dessas vilãs... eu não sei se uma dessas vilãs não seja, sei lá, uma perua como a Laurinha, entendeu? Branca. Figueroa, ou como como a Perpétua, entendeu? Uma mulher de igreja, entendeu? Tá Boa. fazendo nada. Então vamos falar das motivações, acho genial. Então até o Bruno comentou da própria Branca Letícia de Barros Mota. Bruno fala talvez desse então, o quanto nesse caso talvez seja só uma mulher fútil e frívola ali. O que você acha? Eu acho que, enfim, a gente tá falando aqui dos vilões, né? Assim, eu não sei se a gente pulou aqui pergunta de se a novela precisa do vilão. Enfim, a gente já chegou nessa pergunta, não, né? Não chegamos, mas... Tá. Mas a Branca era uma outra personagem maravilhosa, assim, que, enfim, é uma vilã que ela, na verdade, ela é a prima da Odete, eu acho, porque ela fala... Não vou dizer verdades, que é muito perigoso falar verdade, porque ela tinha um pensamento muito preconceituoso, muito elitista, né? Mas ela falava as verdades dela também como se... E ela não via o menor problema naquilo, porque ela achava que aquilo era certo, ela acreditava. É exatamente o mesmo caso da Odete, assim. E acabava ficando maravilhosa porque ela era refinada, porque ela era engraçada, Suzanão, né? Fazendo a Branca, então ficava uma coisa maravilhosa. Mas eu acho isso, ela seria uma prima da Odete. Não, com certeza. E até, pra vocês entenderem, quem ouviu aí, ele falou de perguntas, sim, porque a gente, antes de gravar, a gente bate aqui um roteiro, que afinal isso até vai ser no nosso próximo podcast, que afinal nem tudo é improvisação, a gente, mesmo na criação, na criatividade, a gente tem que ter um mínimo de trilho. E aqui... Bruno, o que eu quis dizer, na verdade, também falando dessa questão, já que a gente falou do papel da mulher, então, quais são os arquétipos? Então, talvez, Odete e nossa querida Branca estão ali parecidas. Acho que elas fogem do arquétipo, né? Elas fogem do arquétipo. Ela não é só má porque é má, ou porque é ha-ha-ha da risada. Não, na verdade, elas têm motivação, né? Entendi a pergunta agora. Eu acabei sendo tosco, né? Falando do nosso roteirinho aqui. Tudo bem, eu acho ótimo esses improvisos. Sim, elas fogem do arquétipo, elas são vilãs que é aquilo que eu falei, elas não acreditam ser vilãs, elas têm motivação. Tanto a Branca quanto a Odete, elas faziam o que faziam porque, sei lá, a Odete fazia por amor aos filhos, a Branca também fazia por amor ao filho, e beleza, ela achava que valia tudo, que podia fazer tudo para proteger os filhos ou para conseguir o que ela queria. E ótimo, se tiver que empurrar alguém ali, se tiver que envenenar a maionese, beleza, vamos aí. Maravilhoso. Mas o que o Bruno falou, tem uma parte que o Bruno falou das verdades que a Branca dizia... É aquelas verdades que a gente cansou de ouvir, né? É minha verdade, é que eu quero falar. É aquela que, se tivesse rede social na época, ela diria #pronto falei, entendeu? Esse menino que anda de helicóptero, namorando a minha filha, ele quer mais se aboletar aqui em casa, #pronto falei. Elas iam levar tanta porrada, eu acho, né? Se elas tivessem rede social, mas elas postando essas coisas... Nossa. Elas iam ser canceladas. Né? É a senhora dos absurdos do Paulo Gustavo, né? Total. Algumas delas talvez elegeriam um presidente. Falei mesmo, quem entendeu, quem não entendeu. É isso. Falando então, vamos junto aqui.
tá, gente? Porque também, primeiro episódio, a gente fica o quê? Um pouco aqui, não sabe se está sendo um pouco robotizado ou não. Uma boa novela precisa de um vilão? Já que a gente está falando de um vilão, me explico, e para quem está ouvindo também, dessa figura, seja um arquétipo, seja mais naturalista, seja debochada, seja o que for, ou se o que segura uma novela é a emoção, e se vocês lembram de novelas em que não existia a figura central de um grande vilão, uma grande vilã, e a história em si era responsável por essa mudança de rumos, enfim. Vou deixar para o Bruno, porque isso, quando você disse no início, isso me deixou meio... Como assim não tem folhetim sem vilão? Porque eu acho, na verdade, isso é uma característica assim. Na verdade, eu acho que não só a novela, mas uma boa história, ela precisa de um antagonista. E aí tem uma peculiaridade aqui no Brasil, que é o seguinte: a dramaturgia do Brasil assumiu esse arquétipo, né, e associou a figura do vilão ao antagonista. Ou seja, aqui na nossa dramaturgia a gente tem como o antagonista é o sinônimo do vilão. O que não está errado, pode ser o vilão, não tem problema nenhum. Mas só para entender o que é o antagonista. O antagonista é aquele personagem, ele não precisa ser mau, ele não precisa ser vilão. O antagonista é o personagem que faz com que o protagonista melhore, seja uma pessoa melhor. Ele vai lá e piora, ele faz assim, né? Se a gente pensar na narrativa clássica, o protagonista ele tem que ter uma trajetória de correção. Então você tem um personagem, sei lá, você tem um personagem tipo a Diná de A Viagem, que é muito ciumenta. O personagem que aguça o ciúme dela, que faz ela piorar em relação ao ciúme, é o antagonista. Seria o Theo lá, por exemplo, que ele faz ela ficar cada vez mais ciumenta. Os personagens que fazem ela melhorar em relação ao ciúme são os personagens que a gente chama de proagon, sem querer ser muito técnico. Mas o antagonista... é bom também. Mas o antagonista é o personagem que... A definição do antagonista é aquele cara que cutuca e faz você piorar os teus defeitos. Isso é o antagonista. Aqui no Brasil, o vilão acabou assumindo essa figura e tá tudo certo. Então, assim, respondendo essa pergunta, uma boa novela precisa necessariamente de um vilão? Precisa de um antagonista, mas aqui no Brasil precisa de um vilão. Boa. Tô até tentando lembrar aqui, se vocês lembrarem ao longo da nossa parte metade, já chegamos incrivelmente à nossa metade. Se vocês lembrarem de alguma, eu até já pensaria assim, essa questão, a gente debatendo um pouco antes de entrar no ar, eu citei o exemplo das novelas da Glória Pérez, no sentido que sim, existem pessoas que personificam esse agente da mudança, mas, sobretudo, antes disso, no caso da Glória, toda a questão de diferenças culturais como uma entrave para a felicidade eu vou falar dos baixinhos, gente, eu não sei por que me veio isso na cabeça, socorro, dos protagonistas. Ou as inovações tecnológicas da saúde, né, da medicina, como entrave, e talvez isso seja, de fato, uma característica dela. Existem pessoas e vilões personificados em cada uma das tramas, a gente não vai precisar detalhar aqui, mas eu vejo meio que por aí. O que vocês acham? Mas olha que legal, sem querer viajar muito, né? Eu tô pensando aqui agora no caso de Glória Pérez, que a gente falou que a vida seria o vilão. Concordo, a vida seria o vilão dos personagens principais, sei lá, da Jade, né? A questão cultural. Porém, a vida não seria antagonista da Jade ou das personagens, porque a vida vai ensinar a Jade a ser uma pessoa melhor. Olha que doideira. Então, Glória Pérez, inovando. Beijo, Glória Pérez. O vilão é a vida, mas o vilão não é o antagonista. A vida vai ensinar a Sol a ser uma pessoa melhor em América. Ela vai ficar melhor, ela não é, então não é antagonista. O antagonista é quem te piora. Por exemplo, um garoto mimado pela mãe. A antagonista da história é a mãe. Ela só piora o cara, ela só mima o garoto. E o garoto tem que aprender a ser independente. Por exemplo, eu estou inventando aqui uma história. Então a mãe seria antagonista, ela não é vilã. Eu já vou anotar e vai ser o tema da minha primeira novela. Então, parece uma viagem, né? Isso aí parece uma...
Não, mas lindo isso, né? O quanto não necessariamente o que é entrave vai ser algo positivo ou negativo, enfim, vai influir na vida, na trajetória desses personagens. Assim, é o que faz você curar, você tem que corrigir o seu misbehavior, ou seja, você tem que corrigir o seu defeito. Entendi. E isso até vai um pouco, não é o tema agora, vai ser lá para frente também, porque a gente vai abordar os mocinhos e mocinhas, de quanto isso também transforma um personagem mocinho, não sei se esse é o termo, com mais camadas, exatamente. Se ele só é bom porque ele é bom, ele é chato, tem gosto de chuchu. Não, né? Se ele tem algo que está indo contra ele, e não necessariamente é só a maldade vilanesca de alguém, mas é a trajetória, os comportamentos. Você falou de uma protagonista deliciosa, que é a Dinah, da Cristiane Torloni e a Viagem. Então, é um pouco por aí. Maravilhosa. E ela tem um misbehavior bem claro, que é o ciúme, né? E ela se corrige no final. Ela termina uma pessoa mais... Ela sai transformada, ela não tá mais tão ciumenta no final. Quem ensina o amor a ela é o Otávio Jordão, ele é o pró-agon dela. E o antagonista é o Theo, que não é um cara mau. Quando ele não tá alexandrado. Nossa, é verdade. Que ele falava desse jeito. Mas eu lembro de uma entrevista da Cristiane Torloni, quando ela foi fazer Mulheres Apaixonadas, que ela falou... Eu estou apaixonada por esse personagem, que ela não é uma protagonista. Ela é uma protagonista que as pessoas vão odiar. Que ela trai o marido, ela tem, sabe? Tem toda uma coisa. Eu lembro dessa entrevista dela e isso ficou. E aí, você falando isso da Dinah, eu falei, eita! Porque a gente amava odiar a Dinah também. Sim. E outra coisa legal que eu pensei aqui, aí vamos pensar no Alexandre, que o mau caratismo dele, a inconsequência dele era o misbehavior dele, né? Uhum. A Dinah era antagonista do Alexandre, porque ela mimava o irmão. Cara, olha aí. Palmas, excelente. Não, eu vivendo e aprendendo. E isso me faz lembrar uma coisa que eu ouvi do Carlos Lombardi muito bom, exatamente pensar no oposto. Quem é o vilão do vilão? Exatamente, né? Porque, de certa forma, o vilão acredita na verdade dele e o vilão é o outro. No caso de Odete, quem é a sonsa estúpida é a Raquel, né? Apesar dela ser íntegra, honesta e, de certa forma, estar do lado do bem, indo nessa deixa de nuances, queria falar um pouco disso, de vilões que se tornaram e vilãs que se tornaram mocinhas ou vilãs. Eu acho que assim, o bloco vilãs empáticas, eu acho que a gente já fechou, me permitam isso, no sentido que a gente vai no mais do mesmo. A Laura, a Carminha, enfim, eu não aguento mais as pessoas só falarem de Laura, Carminha e Nazaré. Então, já que a gente está indo mais nesse psicológico, a gente já passa essa parte de vilãs empáticas e mais nesse sentido de, tipo, pessoas que têm esse duplo caráter, assim. E se vocês lembram também de alguma vilã que virou mocinha, falamos então, e também a deixa exatamente pela personagem da Dinah, de A Viagem, se vocês lembram de alguma outra história aí. Caramba, vilã que virou mocinha? Na verdade, eu só lembro da história dupla do Beijinho Doce, né? Da Flora. Na verdade, a Flora e a personagem da Cláudia Raia, esqueci. Donatella? Isso, Donatella. Na verdade, né? Começa, a gente não sabe, mas eu acho que, né, ninguém virou vilã ali, não foi virar mocinha, né? Foi a história que fez a gente ficar meio maluco, mas teve essa loucura de começar... Uma foi presa injustamente e a outra que era vilã e não sei o quê. Aí daqui a pouco você descobre que, na verdade, era a Patrícia Pilar Flora que... Então, eu acho que essa novela foi incrível nessa parte.
É a Donatella e a Flora. E ela trazia Mas- exatamente isso, né? As duas versões de uma mesma história. Ok que a Sim. questão do assassino, da assassina em si, uma das duas estava mentindo, porque as duas não apertaram o gatilho juntas. Mas todo o resto, talvez era verdade, né? As motivações, é um pouco Sim. essa psicologia por trás da construção de um personagem, né? Eu lembrei de uma do fundo do baú, cara, chamada Cara e Coroa, é de 95, que tinha a Cristiane Torlone, e ela tinha uma irmã gêmea. Era a Vivi e a outra era do mal. E que tinha uma E ela era peruca do... horrorosa, não era? É, e tinha um olho azul, um negócio Desculpa assim. a produção de arte de quem fez, mas puta que pariu. E ela ficava boa, ela se redimia ao longo da história. Ela era uma bandidona da barra pesada, que ela saía da cadeia e não sei o que lá, não sei o que lá. E ao longo da história ela ia se humanizando. Eu não lembro o nome era Vivi e era uma outra, eu não lembro agora o nome da... Vivi e Fernanda. E a Fernanda era carne de pescoço e se redimia. E chupa essa manga, essa história foi antes da Usurpadora, tá, meu bem? Ou seja, Foi, pois é. Antônio Calmon, Não, Cara e maravilhoso. Coroa foi incrível, né? cara. Teve, enfim, não fica para uma outra história, teve N problemas de escalação, de direção ali no meio, mas tem uma trilha internacional maravilhosa. Mas tem Susana Werner pulando no verão Werner pulando no jogo de espelho, maravilhoso. Péssimo. Aliás, essa música enfim, gente, então é uma loucura, né? Se a gente puxar um fio aqui, que a música é cantada por um homem da abertura e eu sempre achei que era uma mulher, que é o Edmond. Como é que era o nome? Era Manitou? Não. Edmond. Era Edmond. Edmond, e a música acho que era Tocar Você, né? Tocar e Você. Meus olhos. Exato. Era ótimo. Maravilhoso. Mas voltando então para os vilões, vamos lá. Eu queria só lembrar. Não, na verdade não é vilão, né? Também eu vou de novo ao encontro de Flora e tal, que é sempre o prisioneiro, né? Dancing Days. E a Sônia Braga, né? Que seria... E aí? Ela seria vilã, ela veio do presídio, é a Joana Fon, não deixa a filha encontrar... E não sei, eu fico meio assim, que eu ficava sempre dividida entre as duas. Óbvio, gente, avisando, eu vi já na reprise, tá? Eu vi trechos. Eu não lembro se a Sônia Braga ela tinha sido presa injustamente. Foi injustamente. Então acho que ela não era vilã nesse caso, acho que ela era a mocinha em busca de... Mas é porque naquela época, ser presa já era, né? Já era, verdade. Isso já era super inovador. Não dava nem para você justificar alguma coisa, né? Acabou, né? Acabou. E sim, eu acho que o Jamana Carneiro bebeu um pouco dali, mas tudo bem, né, gente? Até uma coisa que eu queria falar já, eu acho que daqui a pouco, acho que não tem nenhum problema, e principalmente dessa nova geração de autores, falarem que, porque em geral os autores sempre falam, eu bebi em Dostoiévski, porque eu bebi em Brubbles. Cara, eu bebi em Gilberto Braga, né? A gente já tem envergadura para falar. Eu bebi no humor irônico do Lombardi. Eu bebi na maestria da realidade do Manuel Carlos. E tudo bem, né? Não ter mais esse ego, né? Eu não sei, enfim, o quanto na prática isso acontece, mas eu acho que seria tão bom, né? Se a gente pudesse ter essa capacidade mesmo, né? Sim. Vamos lá. Eu vou fazer um ano do Maurício Matar no Alexandre do... Não, vai voltar a viagem. Vai voltar, né, gente? Acho que todas as vezes que eu queria ver muita versão da Vilma. É isso. Não, mas vai voltar como? A da Torlone. Mas eu também queria ver da Eva Vilma. Eu também. Mas então ela vai se igualar a Vale Tudo, talvez, de tanta reprise? Não tem mais, viu? Não sei. Eu acho que ela tem mais, hein? Eu tenho uma coisa que ela tem mais. Porque na TV aberta ela já foi... 3 vezes? No Viva, eu acho que ela já foi 2 ou 3. Não, só foi uma, não, foi 2 já. 2. Vai ser a 6ª exibição. Sexta exibição. Remakes, fora, né, os originais. Infelizmente vai ser a que eu não vou ver, mas todas as outras eu vi. Gente, aliás, menção honrosa a Ivani Ribeiro, maravilhosa. Ivani Ribeiro.
enfim, né? Aí é um lado... Para mim, ela é a grande dama da teledramaturgia. Eu também acho. Desculpa, Janete Claro. Desculpa, né? Janete. Desculpa, Renata Dias Gomes, sei lá. Enfim, gente, Ivani Ribeiro, e que maestra na condução, e que moderna, assim, porque ela também era uma outra senhorinha, né? Era uma senhorinha, gente. Eu não consigo... Eu penso exatamente a mesma coisa. Quando eu vejo o texto dela, principalmente a viagem, era uma senhorinha escrevendo aquilo, cara. Que cabeça moderna. Queria falar de mocinhas que têm características de vilões, muito brevemente. Então, de novo, Diná, acho que isso até permeia muito a carreira da própria Ivani Ribeiro, né? Sim. Pensando ali nisso, pensando na... Lívia, eu sei que você queria falar da Raquel de Mulheres de Areia, então também às vezes é uma boa deixa aí. Não, mas a Raquel, não preciso falar dela, porque ela já está aí. Não, na verdade, o que eu queria falar foi mesmo daquela coisa do embate, né? Ela foi tão vilã, que ela bateu o Virgílio ali de cara, entendeu? O Raul Cortez. Na verdade, é porque também se fez muito crescer, porque ela tinha o quê? A Ruth, né, gente? Todo mundo crescia na Ruth, gente. Pelo amor de Deus. E eram dois debochados, né? Ela e o Virgílio. Dois debochados. Maravilhosos. Nossa, maravilhosos. Quando eles dois pegavam o esquinho assim, eu só ficava assim, ai meu Deus, que... E cigarro às 6 da tarde, né? Saudade de tudo isso, mas enfim. Então, Bruno, não sei se você quer lembrar de mais um, eu não sei se agora também ficou muito redundante. Lembra agora de mocinhas que têm comportamento vilanesco. Então, eu acho que Jô Penteado, né? A Diná, Jô Penteado. Olha aí, Cristiane Torlone. Torlone, né? A própria Nina de Avenida Brasil, né? Muito bom. O DNA da novela é esse, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É a mocinha vingativa. Para também não virar um podcast de velho, né? Cheirando a mofo aqui, que a gente só na nostalgia dos 90, mas indo para as mais atuais, concordo. Acho que é uma boa trajetória ali. A Bibi Perigosa, da Força do Querer. Bibi Perigosa, gente, é verdade. Absolutamente era uma mocinha, né? Sim. E tinha as motivações nobres, mas precisou ali subir não subir o morro, porque isso não mas ela se bandiou, né? Não é diferente da vilania? Não, mas desculpa, desculpa, mas... pessoas. Atenção. Não, mas era difícil mesmo de classificar, né? É difícil você falar que vilã, ela se bandiou. A Angel de Verdades Secretas é uma mocinha vilã, né? Sim. A Grazi em Outro Lado do Paraíso também, lembra que ela era da pá virada? Depois não rolou, né? Depois ela pegou a criança que não era dela. Pegou a da Clara, né? Verdade. Enfim, dá para puxar o filme. Então, para a gente não estender muito nisso, vamos aqui na nossa guia maravilhosa. Onde, assim, é até legal também olhar da Lívia como espectadora noveleira e do Bruno agora enquanto pesquisador, acompanhando o trabalho de autores, enfim, mais perto. Onde ele busca inspiração para uma grande vilã e se, emendando a pergunta, se tem necessariamente alguma faceta da personalidade do autor, se ele se realiza ali, se tem coisas que na vida real, eu pensando agora como escritor, eu acho maravilhoso ter esse dom de fazer vilanices nos meus personagens que na vida real eu nunca faria. Então, queria que você falasse desse trabalho de pesquisa e, Lívia, por favor. Estou ouvindo, só fico ouvindo. Eu acho assim, não precisa necessariamente ser uma faceta dele. Eu acho que ele busca inspiração. Eu acho que, enfim, todo autor, o roteirista, quando vai escrever alguma coisa, ele busca inspiração em referências que ele tem, que ele viveu, né? Você busca dentro de você as coisas. Enfim, então, claro que tem um pouco de você. Mas isso não precisa ser necessariamente uma faceta tua. É algo que você viveu, né? Pode ter, né? Pode ser uma realização também, você pode colocar ali, né, dizer as suas verdades ali, colocar no vilão, que deve ser uma delícia, deve ser uma catarse ali pro cara. E aí você não precisa contar o que o Daniel Ortiz tenha te falado ou não, fica para
para uma outra vida, mas então indo no trabalho de pesquisa, onde que ele bebe para isso, assim, ou o que ele pede nesse caso lá no início para o pesquisador, enfim, o que ele... Depende do que ele queira, assim, por exemplo, depende, se ele vai procurar, vai criar um vilão, tá, com motivações... Por exemplo, se ele quer escrever... Vamos pensar que o cara quer escrever um psicopata, por exemplo. Ele provavelmente vai pedir uma pesquisa sobre psicopatia e como é que funciona, né? Se ele vai declarar que o cara é psicopata, para entender o que rola, o que pode, o que não pode. Se isso vai ser um assunto da novela, por exemplo, se vai ter um médico falando sobre a psicopatia, tem que ter uma pesquisa forte, porque o médico enfim, ele não pode falar besteira. Ele não pode falar, não é achismo. Então, é um trabalho assim de... Primeiro você tem um trabalho, né, depende, o autor pede coisas, ele faz um questionário para você, do tipo, vê isso para mim, se isso pode, se isso acontece, né? Aí você faz a pesquisa. Depois, eu faço um trabalho que é assim, eu reviso os capítulos, eu pego algumas falas de médico, algumas falas mais técnicas, que eu fico preocupado, ali eu leio porque eu fiz a pesquisa, e às vezes eu mando para um médico assim... Não mando roteiro, que eu não posso mandar roteiro, mas eu pego uma fala e falo, doutor, tá certo isso aqui? Faz sentido? Essa situação faz sentido? E às vezes o cara fala, não, isso tá errado, não faz. Aí eu falo pro autor, falo, cara, muda, porque não, isso aí tá errado e tal. E até na embocadura, né? Na maneira exatamente, que o médico diria, né? Até o texto e tal. E, assim, o Daniel é super receptivo, assim, ele quando eu falo, isso aqui não tá errado, o médico falou que não dá e tal, ele vai lá, muda, enfim... Eu acho que os autores são receptivos, assim, acho que, enfim, até porque você tá lá para isso, né? Não rola aquela teimosia, não, vai entrar isso aqui, não, aí, enfim. Óbvio que no final o que prevalece também, acredito que é o folhetim, né? Isso, acho que tem uma preocupação legal aí para a gente não desinformar, mas também existe aquele limiar da licença poética falando do plot de Salve-se Quem Puder, que tem toda a questão da facção ou da quadrilha que as três protagonistas presenciam. Toda aquela parte criminal precisou ter uma pesquisa ou aquilo ficou meio aberto ao folhetim e vamos nessa? Teve uma pesquisa de como é que funcionava o serviço, o programa de proteção, então tem que ver como é que funciona, enfim, não pode ser completamente livre, né? Entendi. Enfim, então tem. Que mais, gente? Você viu que a maioria, que bom, grande parte do podcast a gente falou das mulheres, até porque a gente vai fazer uma menção honrosa aos vilões, até para mostrar o quanto eles são poucos. Eu queria falar do Agemiro de Mandala, porque no meu caso é a minha primeira memória de novela, porque eu lembro daquele Édipo, aquela... Nossa, ele soltava raio. Eu tinha muito medo. Eu não lembro da novela, óbvio, eu acho que eu vi. Eu não sei se ela foi reprisada, se vocês lembram, me avisem. Eu acho que eu vi a reprise, ou a minha memória é só afetiva de pânico, assim, de tipo, que... Porra! Dava medo, né? Dava muito medo. Sim, foi antes de Vale Tudo, né? Foi antes de Vale Tudo, né? Foi. Então, puxando essa deixa, eu lembro do Agemiro, mas aí, enfim, de novo, menção honrosa. Se vocês lembram, tem algum vilão em especial e aí querer falar um pouco sobre, ou foda-se, Viva as Mulheres. Eu acho que de medo o Alexandre, né? Boa. O Alexandre me deu medo um pouco. Quer dizer, eu já não era tão novinho quando eu vi, mas assim, ele, né, para mim ele marcou muito aquela coisa, tudo, né? O figurino, ele naquele... Nossa Senhora. Lívia, considerações? Adendos? Não, gente, depois que eu relembrei do Virgílio, eu fico com o Virgílio na minha cabeça, mas o Marco Aurélio, Reginaldo Faria... Ele dava... Gente, ele era muito potente. É porque ele estava ali com a Odete Roitman competindo. Mas ele era muito potente. Esse daí... Puta que pariu, né? Porque ele tinha um charme, mas as pessoas não... Então, o Gilberto conseguiu escrever de uma maneira que as pessoas não torciam, pelo menos a minha percepção, não torciam... Pelo Marco Aurélio, né? Mesmo ele... Reginaldo Faria também no auge da beleza, ou quarentão gostoso, mas não existia isso, né? E aí até tentou colocar um amor ali, essa relação com o filho que ele tinha, ele gostava do filho, tentava proteger, tentava, né, endireitar o filho, como ele achava que o filho era muito sensível, tentava, e todos os pais tentavam, mas não.
Não dava. Ele era muito carrasco. Sim. Era Lívia, muito um ruim. pequeno adendo que só, desculpa, gente, a Lívia parece que entrou dentro de um copo de cerveja. Você tá com a voz abafada, mas já deve arrumar. Fala, Bia. Porque caiu aqui, ó, meu microfoninho. Caiu, mas ouvimos bem. Podemos seguir. Tá bom. Eu não sei, sobre o Marco Aurélio, eu não sei se era uma coisa da direção, mas engraçado, que eu pensei nisso quando eu estava assistindo também. Como o Reginaldo Faria estava sisudo com o Marco Aurélio também, né? Sim. Não sei se, enfim, de quem que era essa determinação, mas acho que talvez por isso também, ele era muito sisudo. E a impressão que eu tinha é que o Marco Aurélio era um cara debochado. Entendi. Era quase um Raul Cortez. Entendi. Acho que foi uma opção da direção aí, bom ponto. Que talvez isso fez com que... Porque, cara, eu acho que aí também pensando na moral da época, o quanto talvez se ele tivesse um quê de deboche ali, as pessoas de novo não iam... E odiar. Porque e retomando o ponto da Lívia lá atrás, o quanto o homem fazer escrotice está perdoado. Se ele tem o mínimo de deboche, ainda quero lá, tá tudo certo. Né? A mulher, ela tem muitas camadas para provar este ponto, né? Seja na vilania ou não. Então, não sei se foi uma... Deboche do Olavo, né? Isso, que é muito bom. Maravilhoso. Sim. Wagner Moura, que é perfeito, assim, a gente ama odiar. Te ama mesmo, ama. E transferindo para a época, imagina o Wagner Moura de Marco Aurélio. Talvez seria um outro tom. Seria ele no remake, hein? Seria um bom Marco Aurélio no remake. Um bom Marco Aurélio, olha, fica a dica aí. E último fun fact de vilões, que eu bati a pauta com eles, não vou mentir, já tinha contado, que é os vilões do Walter Negrão, queridíssimo Walter Negrão, histórico Walter Negrão, em que a maioria dos vilões dele, eu não sei todas, eu não computei todas, as iniciais do nome e sobrenome são iguais. Então aqui falo rapidamente. Fernando Flores, José Maia, Fera Radical, que era um mocinho ali. Sérgio Santarém, Marcos Paulo em Despedida de Solteiro, Vitor Velasquez, Celton Mello em Tropicalente, Marco Monterrey, Esson Capri em Anjo de Mim, Jorge Junqueira, Henrique Castelli em Como uma Onda, Francisco Fernandes, José de Abreu em Desejo Proibido, eu não lembro, Bulhufas, Max Martinez do Lima Duarte Araguaia, diz que ele odiou o papel, Alberto Albuquerque, o Igor Hickley, não sei falar, para mim lembra... Hickley, né? Hickley, muito obrigado, em Flor do Caribe. E César Corrêa, que também ninguém se lembra, porque afinal Sol Nascente chegou e foi embora, né? Porque ninguém se lembra o papel do Rafael Cardoso. Mas, curiosamente, é essa gagzinha que o Negrão faz. Vocês não sabiam, né? Não sabia. Não sabia. Então fica a nossa dica. E aí, já na nossa finalmente reta final do pod, porque afinal podcast com mais de 1 hora ninguém escuta, vou falar da vilã preferida sem ser Odete, de cada um de vocês. Você quer que eu fale? Já tá claro. Quem? Que é a Raquel. Então pronto. O meu, Carminha. Muito bem, é isso aí. Então, seguindo a nossa pauta, eu vou para a estreia do nosso quadro querido, que vocês não conhecem, que se chama O que Odete Diria. Então, em todos os episódios teremos a opinião das pessoas sobre, e já que eu acredito que todo mundo conhece o psicológico de Odete, ou pelo menos parte de, o que Odete diria sobre tal situação e o que vocês diriam sobre tal situação. Se quiserem também não falem o que vocês diriam, porque afinal, enfim, são temas sempre um pouco espinhosos. Então, o que Odete diria, Lívia Marques, sobre as mídias sociais, sobre a internet, sobre, enfim, esse podcast? Eita. Jeca falando de Jeca. É Jeca falando de Jeca, mídia social, entendeu? Celina, eu não vou falar sobre este assunto. Mas chega depois ali no quartinho, óbvio, né? X vídeos nela. Lívia, alguma consideração, algum adendo? Celina,
Não, eu fui no mesmo do Bruno, porque a tia Celina está aproveitando todo o pay-per-view de tudo, enquanto a Odete só assinou né, o pacote para ver o Sexy Hot, entendeu? Tá a Celina e o nosso amigo... Eugênio. Eugênio está maravilhado com 5 telecines. Devia ter um pontinho no quarto dele, né? Tem um pontinho no quarto dele, porque tia Celina propôs. Fazia um ponto para ele. Mas a Odete só criou esse pacote porque tinha um Sex Hot, Playboy TV, essas coisas. Ótimo. Muito bom. Maravilhoso. Uma perguntinha mais careta, mas vale a provocação. O que a Odete diria sobre o politicamente correto? As pessoas não aguentam ouvir as verdades. É muito mimimi. Isso é banzo, minha filha. Isso é banzo. As pessoas não querem ouvir a verdade. O que a Odete diria sobre os vilões de hoje, da vida real? Ou seja, o nosso querido senhor que está na presidência. O que a Odete diria? Eu acho que ela viajaria para Paris para não votar. Exatamente. Ela não teria Na votado. verdade, eu acho que ela não faria campanha, mas votaria por conta de alguns assuntos da TCA, entendeu? Ela acharia que a TCA pudesse crescer, mas ela não faria nenhum... Ela estaria off. Eu não falo de política. Eu não sou nem esquerda nem direita. Mas, gente, é isso. Muito obrigado. Vocês que acompanharam também. Considerações finais dos dois? Eu estou maravilhada com vocês. É importante falar sobre isso. Vilania. Eu sou Mariana, mas eu sou Ariana com a Vênus em Peixes, então eu sou uma otária, uma vilã otária. Sabe quando a Ruth exerce o papel da Raquel e ela se ferra? Então, eu sou assim. E é isso, gente. Adorei falar do que eu amo mais, que é novela também. E é isso. Infelizmente, minha memória não vai muito além, porque, cara, é muita informação, muita informação. É isso, beijinhos mesmo. E aí, Bruno, é isso? Adorei também. Para mim, sempre uma delícia falar de novela, eu amo, né? Ainda mais que a gente teve o nosso papo, foi bastante sobre Vale Tudo e Odete, enfim, também adoro falar sobre... Enfim, adoro falar sobre novela. Vale Tudo foi a minha primeira, mas enfim, a gente falou também de Diná, que eu amo. Que bom, gente. E olha, se essa porra vingar, porque vai ter em tese uma primeira temporada de 3 episódios, se ela vingar, teremos então um repeteco desse trio para falar de alguma outra história, tá bom? Ou até de Vale Tudo mesmo, tá bom? Tá ótimo. Beijos para quem tá ouvindo. Tchau, e é isso. Oi, mãe, tudo bem? O que a senhora lembra da Odete Roitman? Conta pra mim. Lê, ela foi uma vilã que foi vítima da própria sorte dela mesmo, né? Quer dizer, o que eu lembro mais ou menos disso é isso?